Olá, olá, centelhas divina, olá, olá, seres divinos, como é que vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, centelhas divinas, vocês estão vendo aqui eu mais confortável, sem maquiagem, com o cabelo um pouco molhado aqui. Então vocês já sabem, hoje é o dia da folga da Érica. Então quando eu tô na minha folga, aqueles momentos que eu gosto de estar me conectando muito com a minha centelha divina, com o meu ser divino, para estar conversando com vocês. E até porque eu acho que os vídeos também ficam mais fluídicos, não que nos outros dias, que às vezes vocês podem ver que tem dia antes de eu ir para a loja, vem uma intuição muito forte, muito assim importante, que eu tenho que passar o recado para vocês, então eu gravo o vídeo e já coloco aqui no canal. E hoje vamos estar falando sobre um tema que foi bem interessante, que foi de um filme que eu assisti ontem, mas que eu achei mais interessante, Centelha Divina, que esse filme eu não coloquei para rodar, eu não coloquei para assistir. Eu tava assistindo, na verdade, um outro filme, terminou esse filme e logo em seguida já começou esse outro. E eu achei interessante ali o filme, eu falei assim, deixa rodar aí, porque tá interessante o tema, tá interessante o filme. Mesmo o filme dava para ver que era um filme com uma, não era atores famosos, é um filme que dava para ver com baixa renda ali, não é um filme tipo assim, de produções hollywoodianas e nada disso, era um filme mais simples, mas eu deixei tocando porque rodando ali, eu fiquei assistindo o filme, porque é nesses filmes que muitas das vezes você vai ver informações, você vai ter aqueles insights, sabe, aqueles insights, aquelas informações que você precisa ouvir, que a tua centelha divina, que o todo tá querendo te passar. Então, muitas das vezes, através desses filmes que a gente não dá muito valor, que vem a informação que a gente precisa estar acessando, que a gente precisa estar aprendendo. Ontem, o filme, teve uma frase que eu achei muito interessante, que eu até anotei, para mim não esquecer e falar para vocês. Teve uma frase que o ator principal ali, ele falava, seja sempre a fonte e nunca o dreno. E eu achei tão interessante ele explicando ali, daí ele veio explicando, falou assim, por todo lugar que você for passar, por todo lugar que você tiver, seja sempre a fonte e não um dreno. Sempre tente doar mais do que receber. Por onde que você for passar, leve sempre a informação, sempre seja sempre a fonte daquilo, daquelas informações, daquilo que as pessoas estão precisando daquele momento. Ou é um abraço, ou é uma palavra amiga, ou é simplesmente um sorriso, ou é um aperto de mão, ou simplesmente de uma ajuda. Então, o filme ali foi um filme bem interessante, mas eu não vou ficar falando muito aqui do filme, que até porque não é nem esse o tema aqui, mas assim, a mensagem que o filme quis me passar. E eu fiquei pensando, sabe, eu tô pensando sobre o filme, eu aqui resolvendo várias coisas, que hoje é meu dia de folga, e muito esse tema batendo muito na minha cabeça, ser sempre a fonte e nunca o dreno, Érica. E vinha, sabe, a minha centelha divina, o meu ser divino vinha aqui sempre falar pra mim, aqui, tá aqui falando, Érica, seja sempre a fonte e nunca o dreno. E eu consegui, sabe, pegar a informação, dar mais uma outra virada de chave, que eu consegui entender o que a minha centelha divina estava querendo me dizer. Eu consegui entender que o todo está querendo me dizer. Quando eu assisti, quando veio essa frase muito forte para mim, seja sempre a fonte e nunca um dreno. Eu acho bem interessante, gente, que quanto mais você começa a expandir a consciência, quanto mais você tá nessa busca de expansão de consciência, mais fonte você se torna para você levar a palavra, para você levar o conhecimento, para você levar as informações para aqueles que estão precisando ouvir. E aqui quem tá no canal, eu acho que grande parte das pessoas fazem a ressonância harmônica. E quando a gente está fazendo a ressonância harmônica, o professor Hélio Couto também sempre comenta ali,
deixar as coisas fluírem. O professor Hélio Couto sempre comenta ali também, tudo vem por acréscimo, tudo vem com muita facilidade. Tudo, quando você tá ali naquele caminho da expansão de consciência, você está ajudando o próximo, você está levando conhecimento próximo, tudo vem como um acréscimo. E eu fiquei, sabe, ficou martelando essa frase aqui na minha cabeça: seja sempre a fonte e nunca um dreno. E eu fiquei pensando aqui, quantas vezes na nossa vida, gente, os seres divinos que estão aqui no canal, ou que vão chegar no canal, ou que esse vídeo vai chegar pra você, quantas vezes a gente foi mais um dreno do que uma fonte? Quantas vezes a gente chegou num lugar que a gente drenou aquela energia, tava assim, a gente chegou no lugar e as pessoas falavam: ih, já chegou aquela pessoa, e hoje tá, dá pra ver que hoje já tá de saco virado, e nossa, não acredito que ela veio. Quantas vezes a gente já não foi assim? Eu já fui assim muitas vezes, de chegar no lugar, a pessoa já até olhava assim, porque aquela pessoa mal-humorada, eu era uma pessoa extremamente mal-humorada, uma pessoa extremamente briguenta, de querer às vezes fazer barraco, às vezes sempre de mau humor, sempre brigando. Então eu já fui essa pessoa, já fui muito dessa pessoa, sabe, briguenta. E hoje, quando você começa a ter o conhecimento, não é que você para de brigar, você é barraca, eu conheci a palavra, eu estou nessa expansão de consciência, então eu não sou mais barraqueiro. Não é isso. Você começa a ter uma percepção melhor das coisas. Você começa a ter uma percepção de que tem momentos... Fique em silêncio, a gente vai... o silêncio é a melhor resposta do que sair no barraco, do que bater a boca. Ficar em silêncio. Ali, às vezes, o seu silêncio é uma grande fonte de conhecimento, uma grande fonte daquilo que as pessoas estão precisando, o silêncio. Eu olho, assim, às vezes, para o meu passado... Mas às vezes tem pessoas que falam: eu tenho vergonha de quem eu fui e tudo mais. Eu não tenho vergonha, não. Eu não tenho vergonha, e eu também não tenho vergonha de falar, de dizer para as pessoas: como é que era? Eu tava até ontem comentando com uma amiga lá na loja, que ela também tem uma loja ali. A gente tava conversando, a gente falando e tudo mais. E eu falei pra ela, falei assim, falando do meu passado, como é que era quando eu era mais nova e tudo mais. E eu dizendo pra ela, falei assim: gente, eu tinha o cabelo, meu cabelo sempre foi enrolado, assim, encaracolado, como vocês estão vendo. Só que era um pouquinho mais depois da gestação, da gravidez. Muitas mulheres, as mães aqui podem me dizer isso, acaba também nosso cabelo mudando um pouco. Então meu cabelo era mais enrolado, mais encaracolado. Depois da gestação ele perdeu um pouco dos cachos, mas continua cacheado ainda. Eu falando pra eles, falei assim: gente, pra meus amigos, gente, quando eu era mais nova, eu era muito barraqueira. Eu falava ali, falei assim, meu cabelo eu pintava de vermelho, era purple, era lilás, era vermelho, era roxo. Eu falei assim, eu pintava o cabelo de várias cores. Eu usava tipo saia de nylon, aqueles meião rosa-choque, porque eu sempre tava em festa rave. Eu gostava de festa rave. Daí eu falando pra ele assim, eu bebia, eu ficava ali no meio do povo e tudo mais. Daí eu disse pro pessoal, ele falou: nossa, Érica, não dá nem pra imaginar. Eu falei assim: não, mas eu já fui assim. Eu não tenho vergonha de dizer. Só que eu falando pra ela, daí elas falando ali, tava falando daí nisso com uma cliente até depois. Ela falou assim: eu gosto de ir, mas eu gosto de usar algo. Eu falei: olha, eu nunca fui de usar nada, produtos ali, sabe, que tira ali a minha percepção. Eu falei pra elas, eu nunca gostei. O máximo que eu fazia às vezes era beber um pouco, e nem beber muito eu bebia. Daí ela falava, mas por quê? Eu falei assim, eu já sabia que eu era muito frágil para bebida,
pouca coisa, tipo assim, eu já ficava, já subia muito rápido. Então, como eu sabia que subia muito rápido pra mim, só na questão do experimentar um pouquinho do vinho, então eu já não bebia. Eu falei assim, porque aquilo já subia muito rápido pra mim, então pra que eu vou ficar insistindo em algo que não tá me fazendo bem? Mas eu falando, eu gostava de cada músicas, eu gostava muito, eu gosto de dançar, eu gosto muito de ouvir música, eu sou uma pessoa que prefiro mais estar ouvindo uma música que às vezes ficar assistindo uma televisão, news e tudo mais, eu sou mais disso, eu sou muito ouvinte. Então, por isso que às vezes eu gosto muito de ouvir audiobook de livros, porque eu sou muito ouvinte. E eu tava comentando ali com o do meu passado, falando pra elas, e eu não tenho vergonha. Sabe por quê? Porque hoje isso é um motivo de eu ser mais fonte do que dreno. Porque eu tenho essa experiência do que aconteceu, eu tenho as minhas experiências do passado, eu tenho as experiências daquilo que foi legal, que não foi legal, então eu tenho essas experiências. Eu posso te dizer que eu experienciei isso, e nós estamos nesse mundo, nesse universo temporariamente humano, aqui onde que nós estamos, como diz nossa querida Maia Andrade, experienciando tudo. Então eu experienciei isso, e hoje eu sou essa fonte de poder dizer, eu experienciei isso, e hoje eu estou aqui para falar, nossa, Érica, mas foi tão assim difícil? Não, gente, às vezes a pessoa fala, Érica, mas você ir para festa rave e tudo mais, eu tava até conversando com essa cliente, conversando com um amigo, falei assim, gente, na época que eu ia, era completamente diferente. A gente, lógico, tinha ali as situações, as pessoas consumiam alguma coisa, tinha, sempre teve, mas só que eu ia por causa da música, eu gostava de ir para dançar e tudo mais. Mas eu gosto também de dizer que eu tive essa experiência para me passar também, falar assim, eu já passei por isso, eu já tive isso, eu já experienciei isso, então também eu posso ser essa fonte de levar essas informações. E é bem interessante, gente, que essa frase me impactou tanto, seja mais fonte do que dreno. Também veio uma frase um pouco ali, veio uma lembrança um pouco ali dos estudos espíritas, que eu frequentei muitos anos, centro espírita kardecista. E nos centros espíritas fala muito sobre espíritos vampirescos, que eles estão ali sugando. Quantas vezes também você não foi um vampiro? O dreno, sabe? O vampiro, o dreno, e você tá sugando todo mundo, e você está, sabe, esgotando todo mundo. Aquela pessoa extremamente, como hoje tá popular, todo mundo dizendo, uma pessoa extremamente tóxica, que quando chega parece que suga tudo. Quantas vezes você também não foi? Você não foi? Eu já fui essa pessoa que chegava no lugar ali, que era uma pessoa extremamente, que sugava energia, que as pessoas viravam a cara. Eu já fui essa pessoa. Então hoje eu vejo esse passado meu, se você está aqui no canal, veja esse seu passado como um aprendizado. Se você vê isso com dor, com ressentimento, com mágoa, você vai ficar lembrando, o universo, ali a tua centelha divina, aquela, como se diz, aquela tua sombra vai ficar vindo e vindo e vindo, até você olhar ela e colocar luz. Tem uma frase do professor Hélio Couto, só um pouquinho, gente. Tem uma frase do professor Hélio Couto que ele fala o seguinte: quando você vê uma sombra sua, vê um sentimento seu, uma sombra, e você sente dor, é porque aquilo ali é uma sombra. Quando você está sentindo dor, porque aquilo ali é uma sombra. Mas quando vem você vê algo e não tem sentimento nenhum, é porque aquela sombra já foi curada. Quando você pensa em algo, vamos supor, alguém se machucou andando de moto e você tem uma dor, tem um sentimento ali que te traz dor,
é porque você tem alguma sombra ligada àquilo. Tipo, alguém se machucou. Eu não vou ficar usando alguns outros termos, até porque para o canal aqui não ser notificado. Mas assim, ali o professor fala, se você, vamos supor, lembra sobre as situações de que nem teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, então você lembra, você tem um sentimento sobre isso, de tá bravo, de tá triste, de tá desesperado e tudo mais, então vem esse sentimento, então é porque você tem alguma sombra sobre isso. E daí também tem aquela coisa, você lembra sobre isso, ok, não tem sentimento nenhum, é somente algo que aconteceu no passado e você não tem aquele sentimento de medo, de dor, de tortura, nada disso, é porque aquela sombra você não carrega. E é bem legal, quanto mais você vai entendendo isso, você vai sendo mais fonte do que dreno, você também vai olhando cada vez mais para tuas sombras, você vai olhando cada vez mais para quem você é internamente, para quem você é de verdade, você vai, por onde você vai passando, você vai sendo a fonte. O que é também ser essa fonte? Vamos pegar essa frase aqui. O que é ser essa fonte? É você olhar para as tuas sombras, é você olhar para aquilo que tem dentro de você e você colocar a luz, você colocar aquela energia do amor, aquela energia do todo, que é por amor. Então aquilo você também vai tirando esse dreno, essas sentimentos que vai te drenando a tua energia, que acaba te paralisando. Então essa frase, seja mais fonte do que dreno, se você for pegar ali a frase ali para estudar mesmo, te leva para um caminho muito incrível de autoconhecimento. O dreno é você também ficar se auto-sabotando, é você também não se sentir merecedor, é você também ficar não se sentir pertencente àquilo. O dreno é o que? É você você não querer que o outro tenha sucesso porque você não teve. Vamos supor, o outro vem com uma ideia muito legal e você já fala, capaz, eu já tentei isso, e nem pensa nisso que não vai dar certo não. Quem lá vai querer comprar uma pulseira de pedra, de uma joia energética? Capaz, quem que vai querer isso? Capaz, quem vai querer aquilo? É você também você já se auto-sabotar a outra pessoa. Às vezes a pessoa tá com uma ideia legal, mas é porque você não teve coragem, você não quis sair da sua zona do conforto, você também não deixa que o outro faça aquilo. Isso você está sendo dreno, e em vez de falar assim, olha, amigo, eu já tive ideia semelhante a isso, mas eu não tive coragem, assume, eu não tive coragem de pôr isso em prática, mas vai lá e faz mesmo, vai lá e faz, porque pelo menos você tentou, vai lá e faz, se precisar de ajuda eu tô aqui. Então é isso ser a fonte, é você assumir. Eu vou dar um exemplo, tá? Tem uma moça aqui que eu peguei uma grande amizade com ela. Ela sempre ia na loja para vender brigadeiro, docinhos e tudo mais, que ela tava ali também para ter a segunda renda, porque ela tava ali tirando documentação do passaporte dela italiano. Então ela estava com trabalho, com vista ali de estudante, com trabalho que ela tinha, e também ela vendendo os doces e tudo mais ali no meio da comunidade, tanto brasileira como e acabam os brasileiros indicando ela para os irlandeses, para as outras pessoas, e eles comprando, porque realmente o nosso doce é maravilhoso. E a gente conversando ali, e ela ficava meio que assim, eu falei assim, amiga, vai lá e arrasa, porque falar que você não vai conseguir vai ter milhões, mas aqueles que vai te ajudar realmente a chegar onde que você quer vai ser poucos. Um conselho que eu te dou, nunca se esqueça quem você é de verdade. Um conselho que eu te dou, faça tudo, escuta o teu coração sempre. Esse é o conselho que eu te dou. Se interessou, deixa aqui, peraí, que daqui a pouco tem que
resolver outra coisinha aqui. Então, eu sempre falo e já falei isso pra ela. Seja aquilo quem você tem que ser. Faça aquilo, escuta teu coração. E eu sempre dando uma dica, pessoal, vou dar uma dica. Se arrume mais. Você é linda, você tá linda do jeito que você tá, só que você tá muito simples. As pessoas não vão dar o valor para os seus doces, porque você não está muito bem arrumada. Se arrume mais, porque seu cabelo é lindo, você é linda, você tem um corpo lindo. Se arrume mais. Eu falei assim, coloque seus doces mais apresentados. Os doces são lindos, mas só que assim, quem não te conhece não vai achar que é um produto de qualidade. E eu dava, sabe, você dava umas dicas, né, sendo realmente a fonte. E eu falei assim, precisando de mim, eu tô aqui. Precisando de mim, eu sempre tô aqui. O que você precisar. Então, eu sempre dando sabe, assim, você dá fonte para ela. Eu falei, deixa seus cartões aqui que eu vou dar os seus cartões, tanto para os clientes brasileiros que eu atendo, como para os europeus também. Deixa seu cartão aqui que eu vou indicar você. E eu indicando para todo mundo mesmo. Isso é ser a fonte. É você ajudar o outro business, ajudar a outra pessoa a prosperar. Ser a fonte é isso, é você sempre ajudar o outro a prosperar, é você levar uma palavra de amor e de carinho. Ser a fonte é você ver que uma pessoa está precisando de ajuda e você for lá ajudar. Quantas e quantas vezes aqui na Irlanda, que é um país de muito idosos, tem bastante pessoas novas que são mais imigrantes, mas é um país de muito de idosos. Quantas e quantas vezes eu estava andando, eu via que uma senhorinha estava precisando de ajuda, eu pegava no bracinho da senhorinha e falei assim, vamos, eu te ajudo a atravessar a rua, vamos, eu te ajudo a subir no ônibus, vamos, eu te ajudo nisso. Quantas e quantas vezes isso é ser a fonte. Ser a fonte não é simplesmente você ir lá e pagar a conta de alguém, não é isso. Às vezes, eu tava até falando isso pro meu namorado, que eu tenho um amigo, e eu conversando sobre um assunto, tudo mais sobre esse amigo meu, que é irlandês, e eu fui pro meu namorado. Ele falou assim, Érica, vai lá, então compra um display dele e tudo mais. Eu falei assim, Alan, eu não vou comprar. Ele falou, mas por quê? Daí eu peguei e falei pra ele o seguinte, pro meu namorado, eu falei, Alan, neste momento, tem que deixar ele quebrar a cara. Desculpa essa palavra que eu tô usando aqui pra vocês, seres divinos, mas nesse momento, eu falei pro meu namorado, nesse momento eu tenho que deixar ele chegar mais no fundo ali. Daí meu namorado pegou e perguntou por quê? Porque é só assim que ele vai olhar ao redor dele, só assim que ele vai sair dessa zona do conforto na qual ele entrou. Eu falei assim, eu não vou comprar, porque eu tentei avisar ele várias e várias vezes. Eu tentei avisar ele várias vezes o caminho que ele estava chegando, aonde que ele ia chegar, que não era bem isso o caminho da espiritualidade que ele estava pensando. Eu tentei avisar ele, mas agora tem que deixar para ele aprender agora a se virar sozinho. Tem que deixar para ele aprender a sair desse buraco na qual ele entrou. Ser fonte também é isso. Não é você ir lá e tira. A pessoa começou a querer se afogar, você vai lá e tira. Às vezes, nós temos que deixar a água bater muito no nariz da pessoa, para a pessoa aprender a nadar. Então, é bem interessante, porque teve uma vez um vídeo que eu estava assistindo que ele falou, as pessoas que carregam o maior karma, ele brincava ali, são as mães, porque quando as mães interferem muito na filha dos filhos, às vezes os filhos têm que passar por situações, mas as mães sempre estão ali, mas elas fazem isso com amor, que não quer ver seu filho se machucar, sofrer, nem nada disso. Mas só que eu falo uma coisa, o sofrimento é opcional. Então, às vezes a gente tem que deixar aquela pessoa ali tomar determinadas situações para ela também aprender. Se ela não tomar aquelas determinadas situações, ela nunca vai entender que ela também é uma fonte. Ela sempre vai ser ali o dreno. Quando faz alguma coisa, já vem chorando e te drena toda aquela energia, te faz você, te drena ali.
você pagando financeiramente, pagando energeticamente pelo erro daquelas pessoas. Então, a gente tem que deixar também aquelas pessoas tomar decisões na qual aquelas decisões de sofrimento, que ela vai aprender a ser uma fonte. Então, esse filme que eu assisti ontem, ele também falou muito disso. Ele falou muito da questão assim, do ajudar, mas também ensinar a pessoa a se ajudar sozinha. A gente tem que ajudar todo mundo. Eu sou completamente a favor disso. Mas só que tem determinado momento que a gente tem que deixar a pessoa se virar sozinha. Não adianta, já foi falado, tentado ajudar, mas a pessoa não quis. A pessoa entendeu que ela sabia tudo, era melhor que tudo. Então a gente tem que deixar também aquela pessoa quebrar ali, sabe assim, tipo, sentir na pele aquilo que a gente tentou evitar que ela sentisse. Às vezes é só sentindo na pele que a pessoa vai entender. Não tem aquela coisa se ou vai pelo amor ou vai pela dor. Então às vezes a gente tenta avisar para a pessoa ir pelo amor, mas só que ela prefere pela dor. Quando você entra nessa fase da expansão de consciência muito grande, que você está ali, você sempre escuta com amor tudo aquilo que a tua centelha divina quer falar, tudo que aquelas pessoas que já passaram por aquilo quer te dizer, então você escuta pelo amor. A pessoa mais sábia que tem é que ela aprende com o erro dos outros, sem aquilo chegar para ela. Ela aprende com o erro dos outros, ela aprende vendo ali aonde que a pessoa errou, para ela não cometer esse erro. Então daí naquilo ela está se tornando uma fonte, que ela está levando esse conhecimento também para as pessoas, e esse conhecimento ela está adquirindo, ela está sendo uma fonte dela mesma, expandindo essa energia, essa luz. É muito interessante, gente, quando a gente entende isso, quando a gente entende que nós somos a nossa fonte, mas também nós somos o nosso dreno. Então, a gente tem que entender também o poder que nós temos dentro de nós. Ou a gente é uma fonte, sempre está ajudando, nos ajudando sempre em primeiro lugar, ou está sendo um dreno. O que é ser o dreno? Ficar na zona do conforto, nos auto-sabotando, não nos sentindo merecedores, mas nós somos a fonte, nós fomos criados pela fonte divina. Nós somos a imagem e semelhança do todo. Então, nós somos uma fonte e nós não somos um dreno. Nós estamos sendo drenados no momento, mas até que o momento que a gente tampa aquele furinho e acaba só sendo a fonte. Seres divinos, seres quânticos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu quis passar essa informação que foi bem interessante desse filme que assisti ontem, que essa frase me marcou muito, seja uma fonte, não um dreno. Eu espero que vocês tenham gostado disso e seja sempre uma fonte, não seja um dreno, tá bom? Gratidão por mais esse vídeo, gratidão por vocês estarem aqui e namastê!